tem o prazer de receber aqui o professor Edson Mitre. Ele é bastante conhecido nosso. O Edson fez faculdade na USP, que eu não sabia, descobri lá nesse prédio de contato com ele. Mas ele fez toda a carreira dele, né? Fez toda a carreira dele e é professor da Santa Casa de São Paulo, né? Tem um conhecimento bastante voltado para a dietologia. E se tudo der certo, né? Esse é o nosso próximo presidente da Sociedade Brasileira de Dietologia. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado, professor Agrício. Obrigado, Arthur. É um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra. E antes de mais nada, eu trago um grande abraço da turma lá da Santa Casa de São Paulo. O Paulo já esteve aqui recentemente também, né? Então a gente tem essa proximidade, especialmente na otologia, né, Arthur? A gente tem aí bastante contato e, como o Arthur falou, até agora está dando tudo certo em relação à Sociedade Brasileira de Otologia, mas você faz parte do grupo, né? Então, estamos juntos aqui. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre a timpanoplastia e reconstrução ossicular, é algo mais ou menos básico na otologia. Necessariamente ver pacientes que têm perfuração timpânica pelas mais diferentes causas, muitas vezes com alterações de cadeia ossicular também. Então, o objetivo, quando falamos em timpanoplastia, é inicialmente corrigir cirurgicamente essa perfuração da membrana timpânica. Esse é o primeiro objetivo, para que o paciente possa ter contato com água, para que não tenha infecções recorrentes, para que não tenha consequências em relação à orelha interna também. Então, sempre que possível, tentar restaurar a anatomia e, quando possível, restaurar a função auditiva. Esse é um dos pontos que a gente chama a atenção para os nossos pacientes, né? Nem sempre a gente consegue restaurar a função auditiva como a gente gostaria somente com a cirurgia, né? Então depende muito do que a gente vai encontrar, que eu estou na frente de vocês, né? E por que a gente encontra perfurações da membrana timpânica? Então é muito comum pacientes que têm otite média aguda supurativa, eventualmente não têm um tratamento adequado ou não seguem a proteção adequada, né, em relação à umidade, acabam ficando com aquela sequela, aquele anel fibroso cicatricial nos bordos da perfuração que acaba impedindo a cicatrização da membrana timpânica. As otites médias agudas necrosantes, né, aqueles pacientes que têm evolução rápida e acabam fazendo uma perfuração muito grande da membrana timpânica, muitas vezes com destruição de ossículos, né, principalmente a bigorna, o osso mais vulnerável, mais facilmente envolvido nessa situação. Situações de trauma também é uma outra possibilidade, e eventualmente otite externa maligna, que pode levar a uma perfuração da membrana timpânica. Então, nesta situação, a gente vai ficar diante de perfuração timpânica e, eventualmente, lesões da cadeia ossicular. Essas são situações que seguramente vocês já viram várias vezes aí, né? Então, pacientes com otite média aguda que acaba evoluindo para a supuração, as otites médias agudas necrosantes com perfurações bem amplas, situações de trauma, né? E aqui nos traumas a gente sabe que existe uma tendência de cicatrização da membrana timpânica, desde que o paciente tenha os cuidados adequados, desde que tenha a proteção adequada. Ok, temos um paciente que tem uma perfuração timpânica, tem alguma queixa auditiva, e como é que a gente vai escolher então a via de acesso para a timpanoplastia? Hoje se fala muito das vias endoscópicas, né? Está na moda falar de cirurgia endoscópica da orelha média, mas a gente muitas vezes aborda ainda por via transmeatal, né? Com o uso de microscópio, eventualmente a via endoaural, também conhecida como a via de Lempert, né? Incisão de Lempert, é uma via muito boa para acesso à orelha média também, e as vias retroauriculares, quando você não tem uma exposição adequada. O princípio básico para a gente escolher a via de acesso é como é que nós enxergamos essa orelha média, como é que nós enxergamos a membrana timpânica. Eu preciso ter uma visão adequada da perfuração timpânica, uma visão adequada da cavidade timpânica também, para que eu possa fazer os procedimentos de reconstrução da cadeia ossicular e os procedimentos de reconstrução da membrana timpânica. Então, a via transmeatal, né, isso é bastante comum, a gente faz uma incisão do conduto e descola o retalho tímpano-meatal por aqui. Se o conduto é muito estreito, uma possibilidade é estender a incisão aqui para a parte anterior
e isso faz com que nós tenhamos um diâmetro maior do conduto auditivo, a gente consegue alargar o conduto cartilaginoso, né, dando um acesso muito maior, e pós-operatório a cicatriz fica praticamente imperceptível, uma via muito boa de ser utilizada. Pena que pouca gente lembra de usar nessa situação, mas às vezes fica sofrendo lá no intraoperatório e esquece disso. E claro, a via clássica, né, retroauricular, onde a gente consegue ter a abordagem toda, aí não só para membrana timpânica e para a cadeia circular, mas também para as abordagens da mastoide, né? Então, doenças da mastoide também estão relacionadas aqui. E a via endoscópica, né? Então é possível, hoje com o uso de endoscópio, trabalhar através do conduto auditivo. Quem defende essa via diz que você tem um campo de visão melhor, um ângulo de visão melhor, mas existe uma desvantagem, que é você trabalhar com uma mão só. Né? A gente que tem uma formação um pouco mais antiga de ouro, a gente aprendeu a trabalhar com o microscópio e com as duas mãos. Né? E a visão estereoscópica, né? Vamos dizer assim, a visão binocular. Com o endoscópio, para você ter realmente essa noção de profundidade, o artifício é mudar a posição do endoscópio, né? Variar a profundidade para ter realmente essa noção mais adequada. Mas, ok, todas elas são vias que funcionam muito bem nas mãos de quem sabe o que está fazendo, que tem um treinamento adequado, né? Não é problema nenhum. Ao longo do tempo nós cansamos de ver técnicas que surgiram e desapareceram, depois ressurgiram, né, com um uso mais adequado, né, sem problema nenhum. O mais importante é a gente pensar em tudo que nós precisamos fazer. Então nós precisamos de alguma forma conseguir o fechamento da perfuração timpânica e nós precisamos de alguma forma tentar restaurar a continuidade do sistema tímpano-circular, né, garantindo que o estímulo sonoro chegue até a orelha interna. Então, o tipo de enxerto mais comum que nós utilizamos é a fáscia do músculo temporal. Por que a fáscia do músculo temporal? Ela é bastante fina, bastante adequada, fácil de manusear, disponível em grande quantidade, então dá para a gente conseguir enxertos bastante grandes mesmo, e muitas vezes no próprio leito cirúrgico. Quando se faz a abordagem por via retroauricular, a fáscia já está ali na mão. Se a gente vai fazer uma abordagem via endoaural, basta fazer uma incisãozinha mais acima também, muito fácil de obter a fáscia do músculo temporal também. Aliás, ela é usada não somente para cirurgias de ouvido, né? Muitas vezes os colegas rinologistas usam, principalmente na estética, né, do nariz, principalmente usam a fáscia como camuflagem, né, de alguns defeitos. Outra possibilidade muito boa é o pericôndrio do tragus. Você também está no mesmo leito cirúrgico, a parte anterior, bem fácil de obter. Dá inclusive para obter o enxerto das duas faces do tragus, né? Então, você pode começar na parte anterior e contornar o tragus e obter da face posterior também. A única limitação aqui talvez seja o tamanho. Então, se você tem defeitos muito grandes na membrana timpânica, isso pode ser uma limitação. Né? Por outro lado, é um enxerto mais resistente. Então, se a gente tem situações de contaminação da orelha média, situações onde a gente sabe que a fáscia pode ser rapidamente reabsorvida, muitas vezes o pericôndrio aguenta um tempo maior e garante um resultado melhor. A outra possibilidade também é o periósteo. Né? Então, é possível usar o periósteo como enxerto da mesma forma que a fáscia do músculo temporal. Os enxertos sintéticos, vamos dizer assim, os enxertos que não são do próprio paciente, são problema. Já vi pacientes que foi utilizado membrana de celulose bacteriana para a reconstrução da membrana timpânica. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas assim, os que eu vi foram um desastre. Eu não cheguei a fazer, mas vi pacientes que foram submetidos à timpanoplastia com esse tipo de enxerto e era realmente um desastre. Faz uma fibrose muito grande, a membrana fica extremamente espessa e a gente foi obrigado a reoperar para retirar esses enxertos daqui. Então, eu não penso nessa possibilidade mais. Ao invés de ir pela parte vamos dizer assim, formal, né, de aula, eu vou optar por conversarmos em algumas situações que a gente vê no dia a dia, tá bom? Então imagine, um paciente com uma perfuração timpânica pequena, tá certo? Com uma audiometria desse tipo, praticamente sem queixas em relação à audição. Qualquer coisa que a gente fizer aqui vai funcionar, muito provavelmente, desde que se tenha os cuidados adequados. Agora, qual é o primeiro princípio que a gente tem que lembrar? Por que é que esta perfuração não cicatrizou?
Porque existe uma área cicatricial, um cordão cicatricial, uma moldura dessa perfuração. E é esta moldura que não deixa que as células migrem em direção ao centro da perfuração, que se proliferem para o centro para fechar. Então, a primeira providência que a gente toma quando faz uma timpanoplastia é aumentar a perfuração, é exatamente retirar este anel fibroso que impede a cicatrização. E aí, nós vamos ter que usar algum material de enxerto, que na verdade vai servir muito mais como um leito de crescimento, um direcionamento do crescimento dessas células para o fechamento da perfuração, né? Não necessariamente a incorporação do enxerto na membrana timpânica. Se bem que existem estudos que mostram que pode existir a incorporação do enxerto na membrana também. Mas quem fecha a perfuração realmente é o mecanismo cicatricial de proliferação celular, aqui, não o próprio enxerto. Então aqui a gente consegue abordar tanto por via transmetal como por via endoscópica, quer dizer, microscópio ou endoscópio através do conduto é fácil de fazer isso aqui, e a gente pode usar a fáscia, a gente pode usar o pericôndrio do trágus e a gente também pode usar a cartilagem. Existe a possibilidade de fazer aquele plug de cartilagem que vai ficar encaixado aqui na membrana timpânica, né, como se fosse uma asinha de borboleta ali, e uma parte fica para dentro e uma parte fica para fora, né, da membrana timpânica. Todos eles dão resultados muito bons em relação ao fechamento da perfuração. Situações como esta, às vezes perfurações muito pequenas mesmo, às vezes você não precisa nem de enxerto. E eu dou um exemplo recente de uma prima que mora no Guarujá, surfista, aquelas coisas assim, teve lá uma otite média aguda, veio com dor de ouvido e acabou ficando com uma perfuraçãozinha puntiforme na membrana timpânica e reclamando, eu vou para a água, meu ouvido vaza de novo. Então, você não pode molhar o ouvido. Mas tem que fazer alguma coisa, porque eu preciso voltar a surfar. Então, você vai levar para o centro cirúrgico, anestesiar, fazer tudo isso? Vamos no consultório mesmo. Assim, fenol, coloquei lá um pontinho de fenol, peguei um ponteirinho que eu tinha no consultório, escarifica aqui um pouquinho, forma-se um coágulozinho, fechou. Então, perfurações muito pequenas, muitas vezes dá para a gente resolver desta maneira. Perfuração mais ampla. Perfuração mais ampla com ouvido seco. O Fernando Quintanilha, que é lá da Santa Casa também dos antigos, lá costuma dizer, quando você olha para a orelha média, você tem que ver as estalagmites. Né? Isso é típico de uma orelha média que está com o aspecto normal, com o revestimento normal, sem infecção nenhuma. Então, ouvido seco, bonitinho, tranquilo, protegido, o que a gente vai fazer aqui? De novo, eu posso olhar a via transmetal com microscópio ou com endoscópio, tanto faz, porque eu estou vendo a perfuração toda, eu consigo enxergar aqui tudo isso. Certo? E aqui eu vou fazer uma timpanoplastia com fáscia ou com pericôndrio da mesma forma. Só que não dá mais para eu fazer da mesma forma com a perfuração pequenininha. Eu vou ser obrigado a levantar o retalho timpanomeatal, eu vou ter que inspecionar a cadeia ossicular, eu vou ter que ver a tuba auditiva se está tudo em ordem, e aí sim vou colocar um enxerto para fechar essa perfuração. A preocupação que a gente vai ter é como é que está a cadeia ossicular. Então vamos olhar para a audiometria e aqui a gente vê um gap aéreo ósseo que não é grande, praticamente sem outras alterações. Então, muitas vezes, isto já nos diz que a cadeia ossicular deve estar preservada, deve estar numa condição adequada. Então, muito provavelmente, eu não vou precisar fazer nada em relação a essa cadeia ossicular. Basta colocar um enxerto adequado. E o cuidado que a gente tem que ter com o enxerto é que ele tem que estar em contato total com o remanescente timpânico. Uma das grandes falhas da timpanoplastia é quando existe um degrau entre o remanescente timpânico e o enxerto que é colocado. Esse contato aqui é muito fundamental, senão ali, naquela área não vai ocorrer o fechamento da perfuração. Tá? Ou um enxerto muito curto, né? Às vezes ele está no mesmo nível, mas ele não está próximo, né? bem coladinho na membrana timpânica. Então são detalhezinhos que tem que ter cuidado mesmo. Outra situação, quando a gente tem perfuração e tem timpanosclerose, então aquelas áreas de calcificação, né, degeneração hialina com calcificação na camada média da membrana timpânica, na camada fibrosa da membrana timpânica. O que acontece nessa situação? Isso aumenta o risco em relação ao resultado cirúrgico? Isso dificulta o resultado cirúrgico? O
que nós sabemos é que essas áreas que têm calcificação têm uma vascularização mais pobre. E a vascularização aqui é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. Então, se nós tivermos áreas de timbrosclerose mais distantes da membrana timpânica, distantes da perfuração que a gente vai manipular, isso em geral não é problema. Mas se eu tiver áreas de timbrosclerose muito próximas da perfuração, o ideal é retirar realmente essas áreas de calcificação. Então, uma situação como essa, timbrosclerose mais próxima aqui dos bordos da perfuração. Se eu tentar ser econômico, tirar só o anel fibroso aqui, eu vou chegar na timbrosclerose. Eu não vou conseguir que o enxerto tenha um resultado adequado aqui. Muito provavelmente vai sobrar uma perfuração nesta área aqui. Então eu não tenho que ter medo de retirar isso aqui e eventualmente ampliar a perfuração timpânica. O Dr. Otacílio Lopes Filho sempre dizia que era mais fácil uma perfuração grande fechada do que uma perfuração pequena fechada, exatamente por causa da vascularização nessas áreas. Se eu não tenho timbrosclerose, uma perfuração grande sem timbrosclerose, ok, uma perfuração bem grande, enorme, a orelha média está com aspecto bom, o martelo está aqui. Será que eu consigo fazer isso por via transmeatal? De novo, vai depender do tamanho do conduto auditivo, vai depender da gente conseguir enxergar a perfuração como um todo. Então, mesmo que eu tenha perfurações muito grandes, se eu tiver uma visão adequada da orelha média toda, eu consigo fazer isso com um endoscópio ou com um microscópio. Se eu tiver um conduto muito estreito, talvez não seja possível fazer desta forma. Talvez seja necessário fazer uma abordagem por via retroauricular. E em relação ao tipo de enxerto? Numa perfuração grande dessa forma, muito provavelmente eu não vou tentar usar pericôndrio. Não porque não seja um enxerto bom, mas porque provavelmente o tamanho não vai ser adequado. Muito provavelmente eu vou precisar de um enxerto maior e o local que eu vou conseguir um enxerto maior vai ser o músculo temporal, vai ser a face do músculo temporal. E agora eu vou ter que ter muita atenção em relação à cadeia ossicular. Quando a gente olha para a audiometria, eu vejo um gap aereósseo muito maior. E gaps aereósseos maiores geralmente indicam problemas da cadeia ossicular. Muito importante a gente salientar ou desmistificar aquela relação entre tamanho de perfuração e grau de perda auditiva. Isso não existe. Tá? Durante muito tempo a gente acreditou que quanto maior a perfuração, maior a perda auditiva. E aí nós estudamos esses pacientes lá na Santa Casa, a gente foi tentar correlacionar isso e não existe correlação nenhuma. A correlação que existe está muito mais ligada à exposição das janelas. Quando você tem uma janela redonda, mais visível na perfuração, provavelmente a audição está pior. Tá? Se a janela está mais escondida, ela acaba ficando mais protegida, a gente não vê tanto problema em relação à audição, mesmo em perfurações muito grandes. E é isso que nos surpreendeu. Como é que às vezes eu vejo pacientes com perfurações enormes, com perdas auditivas que não são tão grandes assim. Mas então aqui provavelmente a gente vai ter que pensar na reconstrução da cadeia ossicular. Se eu olhar para esta situação aqui, eu vejo que provavelmente aqui eu não tenho uma articulação da bigorna com o estribo. Então eu já vou preparado para alguma forma de reconstrução da cadeia ossicular. Perfurações muito amplas. O que a gente vai identificar aqui? Praticamente não sobra remanescente timpânico. E esse é um grande problema. Às vezes a perfuração é total. A perfuração chegou até o anel timpânico realmente. E agora, como é que nós vamos colocar um enxerto adequado aqui e manter aquela angulação adequada entre a parede do conduto e a membrana timpânica? Eu não posso simplesmente terminar num dedo de luva, aquele arredondado. Eu tenho que ter essa angulação para garantir uma possibilidade de vibração boa da membrana timpânica. Então aqui existem diversas técnicas onde a gente consegue fazer um descolamento reverso, por exemplo, desse remanescente timpânico, trazer de dentro para fora, trazer lá do sulco de Rivinus para fora,
né, em direção ao conduto auditivo e ganhar espaço na parede óssea. Com essa possibilidade, a gente também pode usar a fresa, né, usar a broca e criar um degrau, uma plataforma, né, onde o enxerto vai ser acomodado ali, e com isso a gente garante essa angulação melhor, né, mais adequada para o funcionamento, né, realmente para melhorar a função auditiva. Outra coisa que é importante a gente dizer para os nossos pacientes é em relação às expectativas, não só para a perfuração, para fechar a perfuração, mas também quanto à audição. Né? O paciente vai te perguntar, bom, então eu vou fazer a cirurgia e seguramente o meu ouvido vai ficar ótimo, né? Eu vou fechar a perfuração. Não é bem assim. Existem situações onde não dependem do nosso cuidado, dependem até do próprio grau de cicatrização do paciente, mas a gente vê índices de sucesso aí da ordem de 90% a 95%, né, desde que sejam tomados todos os cuidados. Agora, em relação à audição, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque o paciente nos procura com isso, dizendo, olha, meu tímpano é perfurado, já tratei, agora ele está seco, direitinho, só que eu continuo com perda auditiva. E por melhor que seja a sua técnica cirúrgica, por melhor que você consiga melhorar os seus limites, os limiares auditivos, ele vai continuar com limiar em 50 dB. E 50 dB ele vai continuar com queixa auditiva. Então, eu preciso ser muito realista com relação ao meu paciente. Até onde a gente pode chegar e depois o que é que pode ser feito. Uma vez que o paciente esteja com essa perfuração fechada, eu posso perfeitamente pensar na colocação de um aparelho auditivo. Não tem problema nenhum. Em relação à cadeia ossicular, então sempre, né, quando a gente pensa em timpanoplastia, existem três coisas fundamentais. Uma é retirar aquele anel cicatricial da membrana timpânica, da perfuração, para garantir o fechamento ou para melhorar a possibilidade de fechamento. Isso é obrigatório. Segundo ponto que é obrigatório é verificar a integridade da cadeia ossicular. Tá? Mesmo naqueles pacientes que você tem certeza que não tem nada, é sempre bom dar uma olhadinha ali. E o terceiro ponto fundamental é inspecionar a tuba auditiva. A tuba auditiva tem que estar livre. É muito importante a gente pensar nisso. E para isso, o que a gente costuma dizer lá na Santa Casa, lá para os nossos residentes, é sempre olhe para outra orelha. Porque não é raro você ver um paciente que tem uma perfuração timpânica pequena de um lado e tem uma otite média secretora do outro lado. Uma disfunção da tuba auditiva com retração da membrana timpânica. E no momento que eu faço a timpanoplastia e fecho essa perfuração, eu posso transformar aquela otite média crônica simples em uma otite média secretora com disfunção da tuba auditiva. E aí como é que a gente vai resolver aquilo ali? Mais para frente você vai colocar um tubo de ventilação? Isso não faz muito sentido, né? Então, sempre pensar muito bem na tuba auditiva também. Isso é um ponto muito importante. Como é que a gente pode reconstruir a cadeia ossicular? A gente pode usar cartilagem, a gente pode usar a própria bigorna, é um osso bom de ser trabalhado, desde que esteja presente lá. A gente pode usar o osso cortical, dá para esculpir, fazer isso também, e dá para a gente usar as próteses sintéticas. Osso, geralmente, a gente está acostumado a trabalhar, né? Quando a gente trabalha com mastoide, por exemplo, trabalha com a broca, a gente vai criando habilidade para isso e vai conseguindo fazer coisas realmente fantásticas. O meu tio, irmão da minha mãe, Samir Carralho, é otorrinolaringologista lá do servidor estadual há muito tempo e eu aprendi muita coisa com ele também. E uma das coisas que ele dizia era que o professor Portman, o velho professor Portman, dizia que ele liberava os seus residentes para fazerem o broqueamento da mastoide sozinhos na hora que eles conseguissem escrever o próprio nome num ovo cru, com a broca. Ele pegava uma broca diamantada e escrevesse o seu próprio nome ali. Boa ideia. Imagina o grau de habilidade que precisa para isso. Então, isso é treinamento mesmo, não tem jeito. Né? Usar a broca é treinamento exaustivo, né? Não é uma coisa que você faz a primeira vez e pronto. Né? Então a gente, para usar a bigorna para reconstrução ossicular, uma das possibilidades é a interposição com uma remodelagem, né, da bigorna e a interposição entre o martelo e o estribo. Então eu vou mostrar isso de novo.
Da mesma forma, se eu não tenho essa possibilidade, eu posso pensar em osso cortical damastoide. Da mesma forma, eu vou tentar esculpir esse bloquinho de osso, esse pedaço de osso, para tentar interpor novamente. Ossículo de banco, isso já foi usado muito no passado, por incrível que pareça, né? Um monte de vezes se usou isso aí, até que se começou a identificar um monte de problemas, principalmente em relação à contaminação. Hoje, eu acho que ninguém mais usa, não sei se tem alguém que ainda usa esse tipo de coisa. Mesmo que você faça todos os tratamentos antigênicos e garantindo a esterilidade, ainda assim não dá para confiar nessa situação. Então a gente vai se preocupar com a reconstrução ossicular quando a gente tem dúvidas lá em relação à audiometria, já mostrando algum problema, ou quando clinicamente eu já sei que existe aqui um defeito. Eu vejo o martelo, vejo o capítulo do estribo e não tem aqui a articulação da bigorna. Eu sei que eu vou ter que reconstruir nessa situação. Tem um gap aqui. Como é que eu resolvo esse gap? Uma das possibilidades seria colocar alguma coisa para preencher esse espaço. Se o seu espaço aqui é pequenininho, ok, você pode colocar lá um fragmentozinho de osso, um fragmentozinho de cartilagem, funciona muito bem também, adere muito bem do próprio paciente, e isso refaz a continuidade da cadeia ossicular. Mas quando esse espaço é muito grande, muitas vezes isso não funciona bem. A gente já tentou. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas geralmente eu acabei ficando decepcionado por ter feito isso. Não vai dar certo, tem que pensar em outra coisa para melhorar a audição. Então, em situações onde eu não tenho a bigorna, o que eu posso fazer nessas situações? Uma das coisas, até o doutor Agil estava lembrando aqui, o doutor Otacílio sempre falou disso aqui, as bolachinhas de cartilagem. Pode pegar a cartilagem do próprio trato, é um lugar fácil de acessar e não fica nenhum defeito estético depois, o aspecto fica muito bom. A gente tira esse fragmento de cartilagem sem o pericôndrio e eventualmente a gente já pode até usar o próprio pericôndrio para fechar a perfuração timpânica, então você já consegue tudo no mesmo lugar. Com a utilização de punch, a gente faz umas bolachinhas. Então é mais ou menos dessa forma, com o punch a gente faz 3 bolachinhas e um outro menorzinho. Às vezes o próprio aspirador cirúrgico mais delicado de ouvido, você consegue fazer esse orifíciozinho aqui no meio. Então ela fica uma bolachinha, uma rosquinha, vamos dizer, e a gente vai empilhar. E por que a gente faz esse orifíciozinho aqui no meio? A ideia é que se crie uma coluna de sangue mesmo, um coágulozinho nesse orifício, e você vai empilhar uma sobre a outra. Se você simplesmente empilhar uma cartilagem sobre a outra, existe a tendência de deslizamento. Como tem essa coluna no meio, se forma uma fibrose e mantém a estabilidade. E a gente tem o cuidado de, na primeira, a gente faz aqui, tira uma fatiazinha de pizza, que é para encaixar, para acomodar sobre o tendão do músculo estapédio. E aí a gente vai empilhar 2 ou 3 bolachinhas para chegar até o nível da membrana timpânica ou do enxerto, se for utilizado. Existe a possibilidade também de você colocar isso aqui até o martelo, por exemplo, do estribo até o martelo. Só que ele vai ficar meio inclinado, a chance de deslizar é maior. E do ponto de vista de audição, nós percebemos que você colocar as bolachinhas diretamente em contato com a membrana timpânica tem o mesmo resultado. A condução óssea, a condução sonora até o estribo acaba sendo tão boa quanto se você colocar até o martelo. Então fica essa situação aqui, a gente vê a bolachinha em contato com a membrana timpânica. Claro que a gente pode utilizar as próteses sintéticas, as parciais, as totais, desde que você tenha. E a gente enfrenta alguns problemas, porque existem formatos diferentes de próteses, existem tamanhos diferentes de próteses, existem próteses que podem ser ajustadas, inclusive, em relação ao tamanho. Você tem essa haste, você pode trazer isso mais para baixo ou mais para cima e cortar o excesso. Então, isso muitas vezes depende de um instrumental específico para você fazer esse tipo de ajustes. Então, quando você tem o estribo, a gente usa as próteses parciais. Quando você não tem o estribo, você usa as próteses totais.
né, desde o estribo até lá embaixo, então, como um caso desse aqui. O problema é garantir essa estabilidade daqui até lá em cima, daqui até a membrana timpânica. Tá? Como é que a gente garante que isso aqui não vai escorregar? E sempre que nós usamos uma prótese sintética, é fundamental que ela não esteja em contato com a membrana timpânica, porque senão ela vai ser destruída. Então, o artifício aqui é colocar interpor ali um fragmento de cartilagem entre a membrana timpânica e a prótese para tentar garantir que ela se mantenha no lugar. Qual que é a nossa realidade? Primeiro, hospitais públicos. Eu não sei se aqui vocês têm próteses desse tipo, mas na Santa Casa é impossível conseguir. É impossível. Inclusive conseguir gase, né? Quer dizer, conseguir prótese, então está mais difícil ainda. Então existe a questão do custo, mas a questão da disponibilidade também. E mesmo na clínica privada, a gente também tem alguns problemas. Porque é ótimo, né? Os distribuidores lá sempre vêm fazer propaganda, vêm falar no consultório, de vez em quando sobem, né? A gente vê nos grupos, quem sabe onde tem a prótese, porque não tem, né? Ninguém conseguiu, não conseguiram importar. E aí, o que a gente faz? Agora, na hora que você tem um paciente que tem um plano de saúde e você vai propor uma cirurgia com a utilização da prótese, a primeira coisa que o convênio vai te dizer é: ok, qual é o modelo da prótese, qual é a marca da prótese, qual é o custo dessa prótese? E muitas vezes eu não sei, eu vou ter que decidir na hora da cirurgia. Então a gente tem que receber um kit, né, com algumas próteses diferentes e na hora eu vou decidir. E isso às vezes é um empecilho em relação aos planos de saúde. Tá? Muitas vezes isso é um problema. Então a gente acaba aperfeiçoando aí a forma de fazer a reconstrução com o que o paciente tem, né? Com cartilagem mesmo, ou com a própria bigorna, né? Que é uma situação bastante interessante. Então, quando existe a erosão do processo longo da bigorna, a gente pode retirar esta bigorna, remodelar e interpor. Então, situações onde eu tenho uma distância maior, não no caso desse, mas se eu tiver uma erosão grande aqui da bigorna, eu posso retirar essa bigorna e na hora que a gente retira, ela mais ou menos já te diz aonde você vai ter que trabalhar, né? Então, entre o corpo da bigorna e o processo curto, a gente faz aqui uma canaleta e onde era o ramo longo da bigorna, a gente faz um orifíciozinho, né, o menor broca que você puder. Bom, mas eu não tenho broca, né? Não planejei usar drill e broca para isso. O que a gente faz? Com o próprio Kelly, a gente vai, né, esculpindo ele, vai tirando um pedacinho. Eu diria que o maior problema aqui, o maior risco é a bigorna sair voando, né? Várias vezes a gente já viu isso acontecer. Onde foi parar? Ninguém se mexe, né? Procura onde foi parar essa bigorna. Então a dificuldade é esculpir isso aqui. Então com fresa fica mais fácil, né? Com a broca fica mais fácil, mas dá para fazer isso com o próprio Kellyzinho mesmo, a gente vai tirando um pedacinho ali e vai arrumando isso aqui. Alguns colegas até, eu já ouvi de alguns colegas até dizerem que, olha, eu não gosto da broca, eu prefiro fazer isso com o Kelly mesmo, porque aí a bigorna fica mais rugosa, né? E se o osso fica mais rugoso, ele acaba tendo uma aderência melhor, uma fibrose melhor do que quando você tem um osso extremamente liso. Tá? Já ouvi esse tipo de situação, não sei se é verdade, tá? Só estou vendendo aí como eu comprei. E aí, a bigorna é interposta, então, entre o cabo do martelo e o estribo. Então, aquele orifíciozinho que a gente fez fica encaixado no capítulo do estribo e aquela canaleta vai encaixar na bigorna. Então, a questão da gente acertar essa altura aqui. É muito importante que isso não fique muito longo, né? Porque senão a gente vai fazer uma tensão ali, distanciando, empurrando o estribo para dentro e o martelo para fora, e isso vai piorar o seu resultado auditivo. Então, ele tem que entrar suavemente na posição adequada, né? Na posição correta de distância. Isso tem que ficar bastante estável, né? O Quintanilha, que é doido para inventar umas maluquices aí, é o professor Pardal, né? Ele, quando faz esse tipo de coisa, para provar para o residente que fica estável, ele pega a cabeça do paciente e chacoalha. Mas olha só como não sai do lugar, né? Chacoalha, ó, tá lá, continua no lugar. Eu não faço isso no intraoperatório, não, mas já vi fazer. Outra questão que a gente tem que pensar é: e se o meu paciente, além
de uma perfuração timpânica tem também otosclerose. Se no intraoperatório você identifica uma fixação da platina do estribo. Bom, a coisa mais lógica a se pensar seria, faz uma estapedotomia, não é? Retira a superestrutura do estribo, faz a perfuração da platina e coloca uma prótese de estapedotomia, não é? Ótimo. Só tem um problema. Eu tenho uma perfuração timpânica, eu não garanto a esterilidade dessa orelha média, e na hora que eu faço aqui uma perfuração da platina do estribo, eu estou expondo a orelha interna. Aí o pessoal da outra já fica de olho. Exatamente. Não só a questão de repercussões de equilíbrio, mas a própria audição, né? Porque eu posso ter uma labirintite serosa aqui, eu posso ter uma contaminação, uma labirintite purulenta mesmo, né? Contaminação com anacusia. Então, quando a gente vê pacientes com esse tipo de situação, a orientação é, primeiro se faz a timpanoplastia, fecha a perfuração timpânica, deixa isso estabilizar, tudo direitinho, e aí numa segunda etapa, né, no segundo tempo, aí sim a gente faz a estapedotomia convencional. Tá? Isso também é uma alternativa para ser pensada naqueles pacientes que têm destruição da superestrutura do estribo. O paciente que teve uma otite média aguda necrosante, né, destruição do estribo e a bigorna está presente, ou mesmo sem a bigorna presente, né, porque é possível você colocar uma prótese do cabo do martelo até a fenestra, né, criada ali na platina do estribo também. Então, pode ser uma alternativa de reconstrução ossicular. Outra situação para a gente ter um pouco de cuidado, né, um pouco mais de atenção, é quando nós vemos aquele remanescente timpânico extremamente fino, extremamente delgado. Aquela membrana que você fala, puxa vida, isso aqui não vai cicatrizar. O que a gente faz nessa situação? Quais são as expectativas? Primeiro, a gente já sabe que a probabilidade de conseguir fechar essa perfuração de uma vez só não é tão boa quanto nas outras situações. Mas o ideal aqui é retirar essa parte extremamente fina da membrana timpânica, ou pelo menos descolar bastante isso aqui, chegar até uma área cruenta mais alta, né, ou mais próxima da parede óssea mesmo, e garantir uma vascularização adequada. Né? Não adianta, muitas vezes nessa situação a gente tira o anel fibroso aqui da perfuração e a gente percebe que aquela área não está cruenta. Eu gosto de ver as bordas com sangue. As bordas da perfuração têm que estar sangrando. Aí eu tenho certeza que eu vou ter um resultado melhor. Né? Então, quando o remanescente é muito fininho, às vezes é melhor a gente ampliar bem essa perfuração e chegar realmente até o anel timpânico e colocar o enxerto por baixo do anel timpânico. Isso vai te dar um resultado melhor. E aí, geralmente, enxertos maiores, né? Talvez não seja fácil a gente usar um pericôndrio do tragus, né? Muito provavelmente a face temporal vai precisar ser utilizada pelo tamanho maior. E naquelas situações de reoperação? Todo mundo que opera o ouvido já teve uma situação de paciente que fez uma timpanoplastia e permaneceu ou com uma perfuração residual ou com múltiplas perfurações, né? E a gente fica tentando entender por que é que isso aconteceu, né? Que fibrose maluca é essa aqui? O que a gente faz agora? A gente muda o enxerto? A gente muda a técnica? Provavelmente, a gente vai fazer uma extensão um pouco maior. Não adianta eu querer preservar essas trabéculas, assim. Isso aqui só atrapalha. Então é melhor retirar tudo isso aqui mesmo, garantir uma exposição maior, garantir talvez uma perfuração mais ampla, uma borda cruenta melhor, e aí colocar um enxerto maior. Talvez pensar em ancorar o enxerto na parede óssea do conduto mesmo. Então, muitas vezes fazer um descolamento mais amplo, às vezes fazer um descolamento reverso na parte anterior, tá? Trazer realmente o enxerto até a parte óssea e ancorar o enxerto ali. E repensar se na primeira cirurgia você fez tudo direito mesmo. Será que você colocou o seu geofuano em quantidade suficiente na orelha média para manter o contato do enxerto com o remanescente timpânico? Às vezes a gente acaba ficando bem econômico, achando que é o suficiente e não é bem assim.
Mas o oposto também existe. Se você colocar uma quantidade muito grande de geofan na orelha média, lembre que ele vai absorver sangue, ele vai absorver líquido e ele vai inchar. E aí esse inchaço pode tirar o seu enxerto do encaixe que ele estava ali. Tá? Então isso é uma questão de precisão mesmo, né? Isso é muito importante. Outra situação, eu não sei se vocês se deparam com isso, mas a gente tem visto relativamente frequente isso. Aqueles pacientes que vêm com perfuração timpânica e com uma serosidade na orelha. Não é aquela otorreia profusa, não é aquela história de uma otite média crônica supurada, né? Mas é um paciente que tem lá uma certa umidade. E quando a gente avalia com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe que o que sobrou da membrana timpânica não está realmente epitelizado, não tem pele do lado de fora. Aqui, ó. Essa área vermelha aqui, essa área aqui, é porque não tem pele. O que eu estou vendo, na verdade, é o restante das camadas da membrana timpânica. E todas as vezes que nós vimos essa situação, onde foi feito simplesmente o reavivamento dos bordos aqui e colocado o enxerto, essas perfurações não fecharam. Então aqui é um grande problema. A gente precisa retirar toda essa área desepitelizada e chegar até um limite onde existe uma pele saudável. Então, se eu tentar tirar um pouquinho aqui e colocar um enxerto por aqui, provavelmente tudo isso aqui não vai ter célula epitelial que vai migrar para fechar a perfuração. Então, eu preciso ampliar bastante essa perfuração, chegar até uma área de pele mais saudável para conseguir um resultado melhor. E ainda assim, às vezes, a gente vê problemas. Existem pacientes que têm a membrana timpânica íntegra. Quer dizer, você pede para o paciente fazer manobra de valsalva e isto aqui é a válvula. Ele não tem perfuração, não é pólipo, não é granulação. É simplesmente, assim, cadê a camada externa da membrana timpânica? E como é que a gente resolve isso? Se você tentar colocar enxerto de pele aqui, não funciona. Não embora. Se você tentar acidificar o meio, é uma das coisas que pode ser feita. Para alguns pacientes funciona, para outros não. Alguns reclamam muito de estar ardendo o ouvido. Antibiótico aqui, corticoide, nada disso resolve. Esse é um grande problema. Uma alternativa que a gente está tentando é usar o acetato de alumínio. Isso aí parece que para alguns pacientes está ajudando, né? Ele meio que seca tudo isso aqui e acaba melhorando esse tipo de situação. Então, eu não sei se vocês têm observado isso, se é uma coisa que vocês veem com frequência, mas para a gente tem aparecido e tem sido a pedrinha no sapato, né? Tem incomodado bastante essas áreas onde a gente não tem a camada externa da membrana timpânica. Finalmente, em relação a cuidados pós-operatórios. Na verdade, os cuidados pós-operatórios, para mim, começam no pré-operatório, né? Especialmente no consultório. Eu já oriento o meu paciente que você vai passar por uma cirurgia do ouvido, ok? Os primeiros dias são de repouso mesmo, quietinho, em casa, sem fazer muita coisa, mas você vai ter pelo menos os primeiros 30, 40 dias de restrições de atividades. Então, você vai poder ir para o seu escritório, você vai fazer as atividades leves, mas esportes, viagens, no mínimo 30, 40 dias. Por quê? Eu não posso ter variações de pressão na orelha média. Eu quero garantir que o meu enxerto esteja na posição adequada até que ocorra realmente a aderência e a cicatrização desse enxerto. Em relação a curativo, isso vai depender da via de abordagem, né? Todas as vezes que a gente faz uma abordagem por via canal auditivo externo, basta eu ter o geofan ali no conduto auditivo. Eu particularmente gosto de fazer várias camadas, né? Então eu coloco a primeira camada ali bem justa do enxerto mesmo, depois eu faço mais uma segunda camada. Os residentes lá dizem que eu faço o rocambole, né? Eu pego uma tirinha de geofone, enrolo, eu faço um rolinho mesmo e vou colocando camada sobre camada no condutor auditivo. Então eu mantenho níveis aí de proteção e de estabilidade do conduto por um tempo maior. Tá? E não tenho pressa nenhuma de retirar isso. Deixe que saia sozinho. Tá? Não tenho pressa.
paciente vai saber que vai ficar com a sensação de ouvido tampado durante os primeiros 40 dias. Tá? Sem problema nenhum, no mínimo 40 dias. Sem problema nenhum. Então esse repouso inicial é fundamental. Se eu faço a abordagem por via retroauricular, aí é aquele curativo do conduto da mesma forma, mais o curativo retroauricular com gás e enfaixamento mesmo. Geralmente eu deixo 24 horas enfaixado, dá para tirar depois de 24 horas e fazer somente um curativo mais simples, né, na região dos pontos posteriores. Né? O que a gente usa de medicação? A nossa rotina é usar um antibiótico profilático. Uma semana de antibiótico profilático. Pode ser amoxicilina clavulanato ou cefalexina, nada mais do que isso. É uma profilaxia mesmo, né, nesses pacientes que têm ouvido seco. A gente não costuma orientar nenhuma gota. Tá? E da mesma forma, quando eu coloco o Gelfuan lá no fundo cognitivo, eu também não o coloco embebido em solução alguma. Eu coloco ele seco, simplesmente. Eu acho que vai muito bem dessa forma. Viagens, de forma nenhuma, viagens antes de 30 dias. Quer dizer, mesmo as viagens de carro, né? Porque você tem lá a variação de pressão atmosférica e isso eventualmente pode interferir na posição do seu enxerto. E em relação aos esportes, exatamente a mesma coisa. Então, cuidado para manter essa estabilidade adequada. E, obviamente, todos os nossos pacientes têm aquela orientação em relação à proteção contra água. Tá? Aliás, esse é um ponto que a gente tem insistido bastante na forma como se orienta o paciente em relação à proteção contra a água. Não é raro eu ver o paciente dizer o doutor falou que eu tinha que colocar um algodãozinho no meu ouvido. E quando você fala um algodãozinho, é um algodãozinho mesmo, pequenininho no condutor de tiro, seco. Que além de não proteger nada, serviu para piorar. Aquele encharque leva água lá para dentro. Então a proteção é um algodãozão mesmo, embebido em alguma solução de barreira, então tem que ser óleo, tem que ser vaselina, para realmente não deixar a água lá dentro do ouvido. E o paciente tem que estar ciente que essa proteção é para todo momento. O sujeito vai lavar o rosto, não pode respingar água no ouvido. E isso não é só uma questão de hospital público, de serviço público, mesmo na clínica privada. Recentemente eu vi um paciente que foi substituído por uma outra colega, ela pediu para dar uma olhada, olha, faz 1 mês e meio que foi operado e ele continua com otorreia. E a primeira coisa que eu disse, bom, mas o senhor está protegendo o ouvido direitinho e tal? Não. Como não? Assim, a doutora não falou que tinha que proteger o ouvido? Não, falou que tinha que colocar um algodão de vez em quando. Mas, peraí, como assim? Né? Só que estava escrito, né? Olha, proteger o ouvido contra a entrada de água. E para o paciente, o que é proteger o ouvido contra a entrada de água? Aí eu vou tomar banho, não lavo a cabeça, não deixo a água entrar no ouvido, está tudo certo. Né? Então você tem que escrever, olha, tem que colocar um chumaço de algodão grande, bebido em óleo, para obstruir realmente o conduto auditivo e não deixar entrar água. Tem que ser, né? Às vezes mostrar na sua orelha como é que funciona isso. Esse realmente é um ponto importante. Eu acho que com isso a gente aumenta as probabilidades de sucesso, né, dessa cirurgia. É uma cirurgia fundamentalmente anatômica, então é muito importante o conhecimento da anatomia da orelha média e a destreza manual é uma coisa que a gente adquire com o passar do tempo e com a experiência mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar com vocês aqui. As ordens para a gente conversar.